Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Bom, meu amigo, então vamos para o terceiro bloco, né? Que aí seria essa pedra, né? Esse obstáculo que apareceu aí no seu caminho, né? Queria que você, Horóscopo, vamos falar de horóscopo agora, né? de horóscopo, queria De que você horóscopo. contasse um pouco como que isso aconteceu, como que você descobriu, há quanto tempo já, né? Legal. Até só para fazer jus aqui, eu não posso deixar de citar, tá? Quando a gente fala ali do quilômetro de mensagem, nós temos aquele grupo de pessoas, você viu que eu estava ali com mais dois companheiros, né? Dois amigos, apenas dois grandes amigos aqui fazendo. Numa das BRs que nós estávamos fazendo, a gente acabou recebendo o apelido de Trio Ternura. E é assim que a gente acabou se intitulando, sabe? Então a gente hoje se apresenta como o Trio Ternura, mandamos fazer até camiseta com coraçãozinho, né? Então esse quilômetro de mensagem hoje é uma ação do Trio Ternura, tá? Pessoal muito bacana, que como eu gosta desse tipo de coisa, e não tem receio de pagar mico, né? Não liga para isso. Então Sim. casou magistralmente o Fernando Luchetti, o Eduardo Marçal, às vezes vem uma outra pessoa de fora, a Lúcia Machado já participou com a gente, o Clodoaldo, né? É o Trio Ternura com a mochilinha vermelha ali, parecendo os ursinhos carinhosos. Então, grande abraço aí para essa galera. Acho que já teve alguma live que me falaram do Trio Ternura, acho que Trio já teve. Ternura. Vamos ficar famoso ainda, cara. Vai. Talvez não pelos melhores motivos, né? Não pelo talento, mas pela falta de talento. Vai ser. Também vale. Não, com certeza. Mas lá, vamos entrar para o nosso terceiro bloco, então, né? Então vamos lá. Estamos em 2025, 2024, 2023, Felipe. Na verdade, eu tive o diagnóstico, né? Eu percebi um nódulo na axila direita. Isso foi na época da pandemia ainda, final da pandemia 2022, tá? Só que daí eu fiz os primeiros exames, e o primeiro exame, ultrassom, etc e tal, me indicava que provavelmente era um cisto sebáceo. Uma coisa que eu já tinha tido, inclusive, no couro cabeludo, fácil de retirar, não tinha problema nenhum. E a orientação é, tá incomodando? Retira. Se não estiver incomodando, tudo bem. E eu deixei. Tinha a UAI para fazer, inclusive a UAI quilômetros de mensagem, daí tinha a BR em seguida para fazer, eu deixei. Começo de 2023 começou a me incomodar, falei, vou tirar isso daqui. Conversei com um amigo meu que é cirurgião, um amigo corredor, ele é um cirurgião oncológico. Igor, quem que tira isso daqui para mim? Ele falou, não, passa no meu consultório lá e eu tiro para você. Aí quando eu fui fazer a consulta com ele, ele olhou assim e falou assim, não está com a cara boa, vamos tirar e vamos fazer biópsia. Aí nós já estamos falando, que foi depois da UAI ali, né, de 2023. A gente está falando isso de agosto de 2023, tá? Aí tirou, encaminhou e deu. Realmente era um câncer ali, era um nódulo, né, cancerígeno, e um carcinoma apócrino, extremamente raro. Então, segundo esse meu amigo cirurgião oncológico, ele falou, César, câncer de mama, câncer de próstata, que a gente vê toda semana. São os mais comuns, né? Esse teu, a gente vê uma vez na vida, 2 vezes na vida. Caramba. Qual que é o ruim disso? O ruim disso é que você não tem estudos estatísticos, científicos, que te comprovem qual que é o melhor tratamento. O melhor tratamento é A ou B. Não se sabe muito o que fazer, né? Mas isso também pode ser tomado como um lado positivo, tá? Porque você entra no tratamento sem expectativas de, poxa, ó, sabemos que vai acontecer isso, isso, isso. Você tem
possibilidades, né? Aí depende da cabeça de cada um. Aí fiz a cirurgia, estamos falando em 2023 isso, né? Faço a radioterapia inicialmente, optamos só pela radioterapia, porque não tinha indicação nenhuma, em nenhum estudo, tinha qualquer indicação para fazer quimioterapia. Então, cara, vamos fazer a radioterapia. E bacana. Então, fiz radioterapia. A radioterapia ela foi até mais ou menos o dia 25 de agosto. De agosto, não, de novembro. Sabe? Daquele ano, né, 2023. E o Desafio das Catedrais foi justamente em 6 de dezembro. Dia 25 eu estava fazendo a minha última radioterapia. Dia 6 de dezembro eu estava correndo o Desafio das Catedrais com o pessoal. Né? Caramba. E logo em seguida, em janeiro, a BR com o pessoal também. Aí, mais na BR, eu tive que parar no quilômetro 135 também, 140. Começou a me dar uma dor na perna ali, eu vi que estava lesionando. Entrei para o carro, virei suporte dessa nossa equipe. Eu não sabia na época, mas ali já tinha os primeiros sintomas de metástase óssea. Aí eu viajo com a família, com dor no cóccix, sabe? Aquela dor no cóccix me incomodando, viajo de carro, volto, a dor no cóccix não passa, mas eu tive que investigar uma coisa na próstata. Aí o exame da parte ali do cóccix, do osso sacro e tal, acabou atrasando um pouco para acontecer. A gente faz isso no final de janeiro, né, começo de fevereiro. Corri ainda a maratona de Blumenau, 2024, daí já, né? Isso. 2024, do ano passado. Corro ainda a maratona de Blumenau, corri com muita dor, estava com muita dor com essa questão do cóccix e tudo. Eu termino ela quase sem conseguir andar aqui com o fêmur, sabe? E vamos investigar tudo isso. Aí quando a gente vai investigar, deu que tinha metástase óssea, mas assim, fizemos primeiro ultrassonografia, exames de imagem, né? Vários, tomografia, etc. e tal. E a gente vai fazer o primeiro PET scan em maio. Então a gente está falando que eu terminei o tratamento com radioterapia. A princípio ele não tinha metástase, não tinha nada, tudo em final de novembro. Aí a gente teve dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio eu faço o meu primeiro PET scan. Mas quando fui fazer o PET scan, Felipe, aí já estava tomado, cara, o esqueleto, sabe? Caramba. Espalhado por tudo quanto é lugar. Já tinha, assim, na coluna, já tinha 5 pontos. Tinha fêmur, tinha húmero, tinha clavícula, tinha costela, enfim, osso sacro, né? Então tudo indicando que era um câncer bastante agressivo, se espalhava rápido e eu estava um paciente muito sintomático. Eu tinha sintomas, eu tinha muita dor. Né? Quando chegou essa época de fazer o PET scan, eu estava tomando aquele remédio Tramadol, que é para dor, na base de morfina e tudo. Eu cheguei a tomar 4 Tramadol por dia e ainda tem um adesivo de morfina também no ombro, sabe? Chamado Restiva, para aguentar a dor, porque a dor da metástase ali óssea, ela é uma dor que ela não alivia. Não é que você lesionou, você está com dor em qualquer lugar. A hora que você deita, relaxa e descansa, a dor diminui, né? A tendência. A dor da metástase óssea, na hora que você deita, que você descansa, parece que é aí que o câncer vai infiltrando assim nos ossos e ele vai expandindo, porque ele vai se infiltrando e ele vai expandindo o teu osso ali, sabe? Ele vai corroendo. Já usou aparelho na boca? Ah lá. Sabe quando vai e aperta os brackets aí? Não fica aquela dor, aquela pressão? Fica. Você sente isso no teu osso, nos locais onde você tem o tempo inteiro, 24 horas. O tempo inteiro. Entendeu? Então o que acontecia? Eu acordava de hora em hora. À noite, cara, cada hora eu acordava com dor, cada hora acordava com dor, cada hora acordava com dor. Então esse período assim foi um período mais crítico, sabe? Até começar a quimioterapia. Porque pelo fato de ser muito raro, não existia consenso. A gente não tinha um caminho. Né? Então eu fui
em São Paulo, visitar especialistas, dar uma olhada. Demorou até a gente conseguir escolher uma linha de tratamento, para daí começar a quimioterapia. Então, nós fomos começar a terapia, foi só em junho. A dor foi passar em julho. Então, a gente está falando um período aí de janeiro até junho, que foi bem dolorido, sabe? Foi bem... E todo esse período não podia correr, daí, né? Existia uma grande chance de fratura, principalmente no fêmur ali, tinha uma região que estava mais afetada. Mais tarde eu fui fazer cirurgia, coloquei, hoje estou que nem o Wolverine, tem um pedaço de aço enorme por dentro do osso do meu fêmur direito. Né? E entramos com a quimioterapia. Então, hoje é quarta, né? Ontem eu completei o meu 8º ciclo de quimioterapia. Cada ciclo é um mês. Eu tomo quimioterapia uma vez por semana, né? 3 semanas, e a 4ª semana é para o organismo dar uma recuperada. Né? Porque no final das contas você está tomando um veneno que mata células de crescimento rápido, só que daí ele mata o do câncer, mata tua flora intestinal, mata as tuas células do cabelo, unha, né? Tudo aquele crescimento, a pele, tudo isso acaba sendo comprometido. E você precisa do tempo ali de descanso, né? Então, o 8º ciclo eu terminei ontem. Agora a gente deve esperar mais umas 2 semanas, devo fazer mais um PET scan para a gente avaliar como é que está indo o tratamento, sabe? Mas, assim, as últimas avaliações ele tem regredido. Eu acho que eu comecei com um cenário bastante ruim no começo, porque ele estava avançando muito rapidamente, ele era agressivo e trazia bastante dor. Então, ali o cenário não era um cenário bom, não era um cenário positivo. E eu tive que trabalhar a minha cabeça com esse cenário não positivo, né, me preparando para um desfecho que não fosse positivo. Mas agora, os últimos exames, a gente tem mais batido do que apanhado. Resta ter o exame agora de novo, ver como é que isso vai ter muita água para passar indo debaixo da ponte, né? Mas, graças a Deus, não tenho mais aquela dor, né? Tem ainda sequelas, mais de efeito colateral e mais a cirurgia, porque por mais que você tenha já uma recuperação de 90 dias, como foi uma cirurgia grande ali, fica dolorido, sabe? Então, você vai caminhar, tá dolorido, você vai correr, tá dolorido, né? Mas não é... Ele é limitante, ele não te impede de fazer nada. Te limita alguns movimentos, te limita algumas coisas, né? Mas não impede. E vamos ver o restante, vamos ver esse exame, vamos ver que direções que nós vamos tomar agora, sabe? Então, isso, panorama geral, né? Para você ter uma ideia. Então, quando vocês fazem esses ciclos, aí você tem que ficar necessariamente, vai uma semana sem fazer absolutamente nada. Defina sem fazer absolutamente nada. Sem correr, sem fazer nenhuma atividade, fortalecimento. Eu treino 2 vezes por dia, todo dia, sem matar nenhum dia. Mesmo fazendo as químios, dá para fazer. Mesmo no dia de quimioterapia. Ontem foi dia de quimioterapia. Minha rotina aqui é assim, Felipe, eu levanto às 4 horas da manhã, aí eu desço para tomar café, cuidar das cachorrinhas, etc. 5 horas, 5 e pouco, eu vou fazer as minhas meditações, as minhas práticas. Eu acho que eu comentei, né, que durante um tempo eu fui praticante de Tai Chi Chuan e instrutor, inclusive, de Tai Chi. Então, foi uma coisa que eu abandonei lá atrás, mas agora, com a questão do tratamento do câncer, eu resgatei algumas práticas, sabe? Então, eu acordo 5 horas, geralmente estou praticando, fazendo o Qigong ali, que é uma das práticas energéticas do Tai Chi Chuan, indicados para a saúde. Termino isso, aí eu vou fazer meu treinamento. Faço meu treinamento da manhã e vou trabalhar. Eu trabalho normalmente o dia inteiro aqui, dia inteiro de atividade. Tá? No dia de quimioterapia, obviamente não, porque eu vou para quimioterapia. A quimioterapia, para você ter uma ideia, não sei se você conhece muito de químio, claro que existem vários protocolos diferentes. O que eu faço, eu tenho de 4 a 5 horas de aplicação de medicação. Eu tomo ali uns 5 remédios diferentes na veia, sabe? 3 deles são para me preparar para os últimos 2, que são realmente as drogas. Os 3 primeiros é antialérgico, tem
alguma coisa para o estômago, sabe? Para te preparar para o veneno que você vai tomar depois. Então você passa o dia nisso, daí você sai dali meio dopado, mas daí eu volto para casa, deixo isso passar, no final do dia eu faço mais um treino, né? Então, quando a gente fala aí do esporte, da questão do câncer, eu acho que um grande diferencial que eu tive, que eu tenho nessa jornada, é a questão da presença do esporte na vida, sabe? E para nós que somos ultramaratonistas, eu acho que ele conta mais ainda, porque você vai para um cenário desde quimioterapia, você vai tomar uma droga que ela é imunodepressiva, ela vai abaixar a tua imunidade, ela vai deprimir o teu organismo. Mas quando a gente vai fazer uma ultramaratona, a gente se coloca em condições também extremas. Né? Você muitas vezes vomita ali porque você errou alguma coisa na ingestão de carboidrato, né? A questão gastrointestinal é comum estar comprometida, estar com enjoo em ultramaratona. Então, vomitar não é uma novidade. Você está acabado, cansado e com dor e ter que seguir em frente não é uma novidade. Então, essas coisas que você vai enfrentar numa quimio, radioterapia foi mais tranquilo, sabe? Radioterapia, mais tranquilo, né? Quando eu fiz, eu fiz até uma tatuagem aqui em cima depois, tá vendo? Mas essa parte aqui, que era onde eu fazia rádio, eu fiz 25 sessões. Quando chegou na 20ª sessão, já tinha saído toda a pele, então era carne viva aqui, a parte inteira, sabe? E minava a água, né? Como se fosse queimadura de sol, minava a água ali. Mas mesmo assim, eu não deixei de treinar nenhum dia. Eu coloquei isso como para mim fazia bem. Pra você ter uma ideia, eu fiz a cirurgia da axila, quando eu tirei mesmo o tumor, e o médico ele fez uma vivificação, eu acho que é vivificação que chama, não sei. Não lembro qual que é o termo exato, mas ele tirou um pedaço, inclusive, do meu peitoral aqui, tirou mais de 20 linfonodos, né? Para mandar, então, tirou uma parte considerável aqui da minha axila. E eu lembro que eu estava no quarto em recuperação, eu fiz a cirurgia, foi eu acho que na terça, à tarde, na quarta ele passou para me dar alta, na quarta tarde eu tive alta, e eu perguntei para ele, e aí, Igor, quando é que eu posso começar a treinar de novo? Ele falou, pode amanhã. Cara, no outro dia eu estava treinando. Eu com aquela minha camiseta do Projeto Bike Foot que você viu ali, é camiseta de bike, tem aqueles bolsinhos atrás, eu saí do hospital na axila com duas sondas, sabe? Dentro, saíam 2 sondas da minha axila, porque minava muito, mexeu muito ali, então minava muito essa secreção, e eu tinha tipo de um folezinho que eu tinha que carregar do lado assim, e eu tinha que esgotar aquilo ali algumas vezes no dia. Cara, eu pegava aquele negocinho e jogava dentro do bolso da camiseta da bike atrás, e aqui no fundo de casa eu tenho quase que uma mini academia que eu montei ali para a época da pandemia, tenho uma bicicleta de spinning, vamos pedalar. Aí eu li um artigo daquele Fala Lu, que é um canal que eu gosto bastante, e tinha um artigo que ela tinha apresentado que o pessoal estudou pessoas que estavam com um lado do corpo comprometido e treinavam só o outro lado. E só de treinar o outro lado estimulava aquele lado comprometido a também ter uma recuperação muscular. Então eu não podia treinar o meu braço direito, porque eu tinha feito a cirurgia, eu treinava só o lado esquerdo do meu corpo, para ter um reflexo no lado direito, sabe? Mas eu não parei de treinar em momento nenhum. Para não dizer assim que eu não parei em momento nenhum, quando eu estava terminando a radioterapia, faltavam 2 aplicações só 2 aplicações. Eu vou correr um dia fazer um treino rural com o pessoal e eu percebi que tinha alguma coisa estranha no meu peitoral, no meu corpo assim. Falei, cara, tem uma coisa esquisita aqui, eu vou parar, eu só não vou treinar com vocês e vou para casa. Voltei para casa e no outro dia, quando eu acordei, o meu lado direito ele tinha inchado inteiro, crescido, do nada, sabe, de um dia para o outro. É como, sabe aquele antebraço do Popeye? Sim. Cara, meu antebraço, meu bico, parecia aquilo lá, cresceu daquele jeito, sabe? Faço muito esquisito. Aí fui no médico, obviamente, e ele falou, não, agora para uma semana, pelo menos, você tem que ficar parado antes de a gente tomar. Isso atrapalhou um pouco para o término da minha
da minha radioterapia, sabe? Então eu falei que tem menos efeitos colaterais, realmente, teve menos, teve a questão que queimou tudo e saiu toda a pele, ficou em carne viva e etc. Mas esse período menor, né? Isso no espaço de 40 dias, porque 25 dias, só dias úteis, ia dar um mês, para uma semana foi um espaço de 40 dias. E esse inchaço. A quimioterapia, por ser um tratamento sistêmico, você está tomando uma droga, né, te afeta o corpo como um todo, aí você tem mais efeito colateral, você tem que conviver mais com os efeitos colaterais disso daí, sabe? Uma coisa que atrapalha um pouquinho mais. E é um tempo maior, né? Daí são 8 meses aí que estamos completando agora. Mas eu acho que essa questão do treino que ajudou muito, sabe? O esporte faz muita diferença, né? Até pela questão mental também, né? Porque meio que te faz você pensar em alguma outra situação, né? Não ficar somente pensando naquilo que está acontecendo ali, né? Eu lembro quando a Vanusa, né, que está aqui com a gente, ela veio aqui também dar o depoimento dela também, né? Sobre o câncer que ela enfrentou, tudo, e ela disse que naquele período ela focou tanto na corrida, eu lembro que ela falou que fez 1.200 quilômetros no mês, né? Até. Então, a corrida para ela ajudou muito também nessa questão do tratamento, né? Então, o esporte faz total diferença, né? Quando tem esse tipo de diagnóstico, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda demais, sabe? A questão do esporte, né? Do treinamento. E a gente que está na corrida, como eu falei, né? Você sai de manhã cedo para correr, você tem aquele momento que a cidade está tranquila, o dia ainda está começando, que está você ali com Deus, você tem um momento de introspecção, né? Eu acho que faz muito sentido, sabe? Você aproveitar esse tempo aí, até com uma meditação ativa também, né? Então, eu acho que tem isso. E eu acho que a cabeça do ultramaratonista, ela é um pouco diferente, sabe, Felipe? Sim. Aquela frase famosa do Mills Atopek, que ele fala, né? Se você quer correr, corra uma milha. Se você quer mudar de vida, corra uma maratona. Ela pode parecer pretensiosa, né? Mas o que ele está dizendo, na verdade, ali, é que se você se propõe a correr uma maratona, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter treino, né? E não é a maratona que vai mudar a tua vida, mas é se preparar para a maratona que vai mudar a tua vida. Você vai colocar disciplina todo dia, aquilo vai virar um hábito, né? Que você vai incorporar na tua vida. Então, isso acaba te mudando como pessoa. E eu já vi um dizer que é onde a gente extrapola isso e traz para outra maratona, e daí fala assim, né? Se você quiser conversar com Deus, você corre uma outra maratona. Então, você quer correr, corre uma milha. Você quer mudar de vida, corre uma maratona. Você quer conversar com Deus, corre uma outra maratona. Né? Porque na outra maratona, quem já experimentou correr uma outra maratona sozinho, você fica horas e horas exausto, correndo, sem ninguém, às vezes no escuro. Né? Você tem muita oportunidade de conversar com Deus, independente da tua religião, né? Independente do que você acredita, se você vai chamar de Deus, se vai ser, sei lá, Oxalá, se vai ser Alá, se vai ser o universo, a vida, seja o que for, né? Tudo isso daí, você vai experimentar ali na questão da ultramaratona. E daí a gente acaba trazendo esses aspectos aqui para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Então, eu acho que essa questão, da disciplina, da constância em treinar todo dia. Eu fui pesquisar. Hoje em dia a gente tem ChatGPT e Google, né? A gente não tem mais nenhum assunto que a gente não possa ter informação. Então, eu lembro que quando eu fui fazer as minhas pesquisas lá, o que fazer para combater o cansaço da quimioterapia? Né? Que ele te deprime, atividade física. Né? Eu lembro que conversando com a nutricionista oncológica, vendo o que você pode ou não consumir, ela falou, olha,
a questão da tua composição corporal ajuda muito no tratamento da quimioterapia, porque a massa magra, ela potencializa a quimio, né? Então, ter uma boa composição corporal ajuda. É tudo que eu precisava ouvir para treinar mais, não treinar menos. Para intensificar a minha dedicação nos treinos, né? Claro que você está limitado, seja pela questão da cirurgia na perna, seja pela questão do cansaço, né? Mas você se dedicando o máximo que você pode com isso e colhendo resultados positivos, também te ajuda nessa questão da cabeça do tratamento, sabe? Eu gosto de chamar essas coisinhas como as nossas micro batalhas aqui e as nossas nossos pequenos milagres e nossas pequenas batalhas. Então, hoje, quando eu pergunto para o pessoal qual que é o nível de disciplina que eles têm, eu pergunto assim, como é que você é disciplinado? Você treina quando quer? Você treina também quando você não tem vontade? Ah, eu também tenho, que legal. Tá, mas e você treina quando você... Não é que você não tem vontade, quando você tem vontade de não treinar contra a vontade, você também treina? Sem vontade é uma coisa, né? Contra a vontade é outra coisa ainda. Né? Bem pior. Não é? Sim. Sabe? Não, hoje, putz, eu estou sem vontade de treinar, mas eu vou treinar. Cara, hoje eu não quero treinar de jeito nenhum, e você vai se treinando do mesmo jeito. Então, aquela pequena vitória que você tem, aquela pequena batalha que você tem, é a coisinha pequena, mas você vai calejando a tua mente, que nem diz lá o David Goggins, né, nos vídeos dele. Você vai calejando, daqui a pouco, a questão do desconforto, tudo isso, acaba sendo secundário para você tocar a tua vida. E isso, no tratamento da quimioterapia, faz muita diferença. Muito legal. Você já tem toda uma disciplina, isso ajuda bastante no tratamento, né? Questão mental também, tudo, né? Que a gente tava conversando. E como que foi para você a BR esse ano, tudo, de ter ido lá para fazer novamente? Então, aí eu acho que eu começo até com o desafio das catedrais, sabe? Porque essa questão das pequenas vitórias eu acho que é uma coisa importante. Quando você está numa jornada como essa, né, e eu imagino que isso aqui vai ficar gravado, e outras pessoas que talvez estejam passando por uma experiência semelhante a essa, né, que você está com uma doença que ela é agressiva. Então, você, na verdade, você não tem... Vamos pegar o meu caso, para dar uma olhada. Tá? Metástase nos ossos em diversos pontos. Você vai pesquisar no Google, tudo que você for pesquisar vai falar assim, não tem cura. Isso é verdade. Entendeu? Não tem cura. Então, isso é uma abordagem que eu tive desde o começo aqui na questão da doença. É assim, pô, deixa eu ver com o que eu estou lidando. Então, enquanto era 2023, que eu fiz a radioterapia, estava tudo certo, etc., a gente tinha pouca informação, câncer raro e tal, não tinha metástase, tinha um cenário bastante positivo na minha cabeça, né? Um horizonte bastante positivo. A partir do momento que você tem a metástase e ela se espalha pelo corpo inteiro, e você vai pesquisar e tudo que você lê fala assim, ó, metástase em muitos locais, né? No esqueleto, cara, não tem cura, você vai ter controle disso. Então, é como se você tivesse virado diabético. Diabetes não tem cura. Você vai controlar isso até o final. O câncer também. Então, as informações que eu tenho com relação a isso é que é um câncer incurável, que eu vou carregar ele até o final da vida, que eu vou ter várias batalhas durante a vida, enquanto eu estiver mais forte que o câncer, né? Eu sobrevivo, ele não avança. A partir do momento que o meu sistema imunológico vai ficar mais velho, que ele estiver mais fraco, um dia ele vai avançar e eu não vou ter a capacidade física de combatê-lo, né? Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Então, quando você está vivenciando, passando por uma doença nesse sentido, você tem que se preparar para morrer. Porque ele faz parte do teu cenário. Ele é uma grande possibilidade do teu cenário, né? Mas o engraçado é que para se preparar para morrer, você também tem que aprender a viver para se preparar para morrer. Essa é a grande sacada. Sabe?
Essa é a grande sacada. Para se preparar para morrer bem, você tem que aprender a viver. Né? E se você focar a tua caminhada, a tua jornada, então, nesse aspecto, esse período que você vive, ele pode ser muito rico, ele pode ser muito bom. Felipe, há um mês atrás eu me peguei aqui em casa sozinho, estava lavando a louça. Todo mundo tinha saído de casa, estava sozinho ali lavando a louça, não tinha ninguém. E de repente veio espontaneamente na minha cabeça o seguinte pensamento: cara, esse câncer aqui foi a melhor coisa que já me aconteceu até hoje. Olha que coisa engraçada, cara. Quando que eu ia imaginar que eu ia ter um pensamento espontâneo disso, do nada? Quem que imagina que você vai passar por uma doença mortal, você sabe que não tem cura, você está ali, etc., que teve bastante dor, etc., e você olhar isso e falar, cara, a melhor coisa que já me aconteceu. Né? Mas esse é um reflexo dessa abordagem que eu falei para você, sabe? Você já ouviu falar naquele cara chamado Jardel Soares, na teoria dele? Não. Esse Jardel Soares, ele pegou e fez assim, ele tinha lá, sei lá, seus 40 anos. Ele pegou e falou assim, poxa, deixa eu ver aqui quanto tempo mais eu tenho de vida, né? Quanto que eu já vivi. Ele pegou e fez um quadradinho assim para cada ano da vida dele e falou assim, deixa eu pensar aqui, expectativa de vida média aqui de um qualquer um brasileiro, tá? Mas eu acho que ele não é brasileiro, não. 70 anos. Então colocou 70 quadradinho, ele tinha 40 anos, tô chutando aqui, mas é mais ou menos isso. Foi lá, pintou e viu, pô, só sobrou 30. Então, peraí, 30 anos quer dizer que eu tenho mais 30 natais com a minha família, tenho 30 férias, Paraná. Então, peraí, eu só faço uma coisa extraordinária por ano, uma viagem grande com a família, taraná, então eu só tenho mais 30 coisas bacanas para viver na minha vida. Opa, não gostei. Aí ele fez um planejamento, ele falou, quero viver 270 anos. O que eu vivi 270 anos para ele? Eu vou pegar cada ano de vida que eu tenho e eu não vou fazer uma coisa extraordinária. Eu vou fazer 6 coisas extraordinárias. Vou aumentar isso. Então, no tempo que me resta, eu vou viver muito mais do que antes. Então, nessa jornada que eu estou aqui, eu acho que um dos aspectos importantes para a gente aprender, Felipe, é que, como eu te falei, né, para se preparar para morrer, você tem que aprender a viver. Aprender a viver é aprender a viver mais. Aprender a viver mais não é mais tempo. Também, se a gente fala assim, mais qualidade, talvez fique um pouco estranho, porque você acha que viver com qualidade é você ter tempo para descanso, você poder, né, sei lá, curtir mais, assistir alguma coisa, mas não é necessariamente isso, sabe? O viver mais é você estar mais atento para a vida que está te acontecendo e você conseguir aproveitar mais as coisas. A tua vida, ela não é pesada ou leve a depender do tanto de coisa que você faz, do tanto de responsabilidade que você tem, mas como você encara e você leva essas responsabilidades. Então, você chavear o teu modo de viver para você levar a vida de uma maneira mais leve e aproveitar mais isso. Lembra que a primeira coisa que a gente conversou lá na live, como levar uma vida extraordinária? Quanta coisa acontece no nosso dia a dia que a gente não dá bola porque caiu na rotina. Sei que eu estou sendo piegas e falando de lugar comum, sabe? Mas com essa questão da minha rotina, que daí, poxa, né, tô nessa situação. Como é que eu vou aproveitar o meu dia? Como é que eu vou viver mais? Né? Não posso fazer uma série de coisas por limitação da doença, dor, etc. e tal. Você tem que arranjar mecanismos para isso. Tem um livro muito bom que eu comprei, do David Servan, chamado Anti-Câncer, que é de um doutor que ele foi diagnosticado com câncer também e recebeu um prognóstico de 6 meses de vida. Ele viveu 18 anos. Mas o ponto não é ele ter vivido mais tempo. Foi que quando ele teve o prognóstico ali e foi desenganado, ele começou a ver o que ele poderia fazer para melhorar a vida dele, para aumentar o tempo de vida dele, mas para viver melhor. E acabou, o livro é muito interessante, porque ele tem assim,
alimentação, aspecto mental, uma série de coisas que tratam a pessoa como um todo, sabe? E um dos pontos interessantes que tem no livro, ele fala assim que uma pesquisa que eles fizeram de pessoas com câncer, e que era câncer muito grave, depois de 5 anos foram ver quem tinha sobrevivido ou não, e para surpresa deles, o pessoal que mais sobreviveu não era o pessoal que era mais forte, que tinha o câncer mais tranquilo ali, apesar que todos eram graves, né? Mas eram aquelas pessoas que eram mais otimistas com relação ao futuro, que achavam ainda que viveriam coisas muito boas ou melhores na sua vida do que tinha antes, que tinham um motivo para viver. Então, essa é uma das coisas que eu li no livro, e isso é uma coisa que cada um tem que encontrar o seu, né? Mas você pegar o teu dia e você começar a trabalhar teu dia para ser um dia, então vamos usar o lugar comum de qualidade, um dia extraordinário, sabe? Isso faz muita diferença. Então, hoje, quando eu começo o meu dia aqui, como eu te falei, começo às 4 da manhã, venho, primeiro cuido um pouquinho das cachorrinhas, aí eu vou tomar meu café com tranquilidade, aí eu uso o Instagram como uma ferramenta motivacional para mim, eu tenho um padrão ali, então todo dia de manhã ali, entre 4h30 e 5 horas da manhã, eu estou colocando alguma coisa engraçada, divertida, alguma coisa motivacional, alguma coisa que me anima e que acaba servindo para as pessoas que acabam me acompanhando também. Aí eu vou fazer a minha meditação primeiro, né, o meu Qigong, depois eu vou fazer o meu treino, aí comecei meu dia. Aí meu dia já começou cheio de energia, sabe? Meu dia já começou brilhando. Aí eu vou trabalhar. No final do dia eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fechar o meu dia, tem o pôr do sol maravilhoso aqui do meu quintal, eu vou fazer o meu treino também, o treino acaba servindo como meditação para a gente, porque ali você desanuvia, tira da cabeça qualquer preocupação, né? Vai focar em você. Então, isso combinado com outras coisas, porque quando você fala de uma doença assim, e você fala que você tem que se preparar para a morte, você vai trabalhar não só a questão física, pensando na tua qualidade de vida, você não vai trabalhar só a tua cabeça pensando numa condição boa para a recuperação da doença, mas você vai trabalhar também a questão espiritual. Cada um com a sua crença, cada um do seu jeito. Então, trazendo isso para um conjunto, eu escrevi aquele artigo ali da minha participação da BR, né, no Strava, que o pessoal deu um feedback bastante positivo, né, parece que o pessoal gostou, bacana. Mas uma das coisas que eu falo ali, que eu me sinto hoje muito mais vivo do que eu era há um ano atrás, por essa jornada toda que você tem que se lançar, né? Essa questão de enfrentar a nossa mortalidade é uma coisa que a gente acaba deixando muitas vezes mais para o fim da vida, quando a gente já está mais velho. A gente que está com uma doença mortal nesse sentido, a gente tem que apressar um pouquinho as coisas, né? Daí trabalhar a questão da espiritualidade, né? Todos esses aspectos, coisas que você estava postergando e você não estava vendo na tua vida e você precisa trabalhar aquilo ali, tudo isso é muito rico. Daí eu ter tido aquele pensamento de forma espontânea que eu falei para você quando estava lavando a louça, sabe? Você começa a valorizar cada minutinho, né, do seu dia, né? Essas coisas que a gente fala, valorizar cada minuto, né, deixar teu dia extraordinário, ele pode parecer muito piegas e lugar comum, né, porque a gente ouve em muito lugar, tá? Mas isso tem um aspecto muito prático. Não tem receita de bolo, cada um é cada um, mas eu vou dar aqui um exemplo bem simples, tá? E, mais uma vez, né, coisas que às vezes funcionam comigo não funcionam com outra pessoa. Mas, para ter uma ideia, quando eu li a questão desse livro do anticâncer, ele falou que aquelas pessoas que tinham uma recuperação melhor, elas encontravam um motivo para viver, e elas achavam que a vida dela podia ser melhor, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, que motivo que eu vou buscar para viver, né? Porque eu tenho uma vida tão boa, se eu morrer amanhã, eu morro tranquilo, eu morro feliz, eu tive uma vida boa, né? Eu não tenho grandes sonhos para serem realizados. Te falei, Dona Guarda, adoraria fazer, mas também se eu morrer sem fazer,
não vai faltar pedaço, né? Então eu tenho um coração em paz. Caramba, o que eu vou encontrar de motivo para viver, sabe? Alguma coisa que fala assim, não, cara. Aí eu lembro, e eu gosto muito disso, né? Quando você se abre, quando você coloca as perguntas, joga e se abre para a resposta, acaba vindo de uma forma ou de outra, né? Então, um dia eu estava treinando e assistindo ao mesmo tempo Senhor dos Anéis, que é um filme fantástico, né? A trilogia fantástica. E no episódio 2 dele, quando aquele rei Théoden, né, dos Cavaleiros de Rohan, lá ele é libertado do encantamento que ele estava do Saruman pelo Gandalf, e ele pergunta, cadê meu filho? E o filho dele tinha morrido, e ele vai visitar o filho do túmulo dele. E ele tem uma fala ali que não é original dos livros, mas colocaram no filme, que ele fala justamente assim, ó, os pais não deveriam enterrar seus filhos, né? Porque ele enterrou o filho dele, ele falando da dor que isso era para ele. Daí, quando eu ouvi isso, assim, eu lembrei da minha mãe, falei, cara, minha mãe ainda é viva, eu não posso deixar minha mãe me enterrar. Então aqui eu já tenho um motivo, se eu estava procurando um motivo para viver, aqui eu tenho um motivo importante para viver. Eu não posso deixar minha mãe passar por essa dor, né, de enterrar o filho. Então, cara, tem que viver pelo menos mais que ela. Ela já tem 78, não, mas pelo menos mais que ela tem que viver. Então aquilo eu já usei como um gancho. Está aqui um bom motivo, né? Um segundo motivo que eu acabei encontrando ali, fazendo exames, Felipe, eu fiz um exame genético hereditário. Nós descobrimos que a minha família tem um gene mutado, tem uma mutação genética, que a partir dos 50 anos aquilo ali vai te dar um câncer. Não é qualquer um, tem uma gama ali de cânceres que podem aparecer. Mas daí explica porque o meu pai morreu de câncer, a irmã dele morreu de câncer antes dele, depois dele morreu uma outra irmã de câncer, um quarto tio teve, mas ele era de próstata, tratou ele também. Meu avô morreu de câncer. Então, se a gente pegar aqui estatisticamente, eu falei para você 5 pessoas na família. 5 pessoas onde uma está viva, outras 4 morreram. E eu tenho esse gene mutado. Minha filha herdou esse gene mutado, a gente já fez o exame nela. Meu filho não, mas ela herdou. Então, mais um motivo para eu passar bem por todo esse processo, mais um motivo para eu ir bem até onde for possível, para também dar o exemplo para a minha vida que se algum dia isso acontecer com ela, claro que se isso acontecer com ela, né, o tratamento para o câncer já vai estar em outro nível, vai ser daqui a vários anos, ela tem 23 anos só hoje, né? 24, agora vai fazer em fevereiro, ela vai ter já condições melhores, mas poder dar um exemplo para ela também de, não é viver bem antes e depois, sabe? É durante, porque a gente não tem certeza do final da história. Aliás, o final da história a gente sabe, né? No final das contas, eu vou morrer como todo mundo vai morrer. Né? Já diz aquele poeta que a vida é uma doença crônica, que não existe cura. No final, ela vai te matar, a vida, de uma forma, né? Geral, todo mundo. Mas existe tratamento. E que a arte é uma boa forma a poesia, a arte, a música, né? Ela é um bom tratamento para a vida. Então acaba sendo a mesma coisa. Então, o exemplo para dar para minha filha não é antes, não é depois, conseguir me curar, isso não importa mais. A cura, quando você consegue trazer mais vida para a tua vida todo dia, o desfecho ele deixa de importar. Eu sinto nesse último ano como se eu tivesse vivido 10 anos. Então, se eu viver mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos nessa pegada, para mim são os 30 anos, para mim são os 270 anos da teoria do cara que eu te falei agora há pouco. Você está vivendo dias extraordinários, está vivendo experiências extraordinárias. Né? Então, o tempo a mais que você vai ter, ele já não importa mais, entendeu? E dar o exemplo disso para minha filha é mais um elemento ali, mais um gatilho, um elementozinho que eu achei de motivação para viver. Então, trabalhar isso
E isso, mais uma vez, né, eu acho que a nossa base de ultramaratonista nos dá essa possibilidade. Você tem que trabalhar muito o mental, mas a gente está falando aqui de trabalhar o mental, trabalhar junto com o espiritual, sabe? Equilibrar essas coisas para você passar por isso, não buscando um desfecho de cura, porque, como eu disse, no final todo mundo vai de uma forma ou de outra, mas para você passar muito bem todo esse período, você ter luz dentro dessa escuridão. Uhum. Como diz aquela professora Lucilena Galvão, a filósofa, né? Tudo é dual. Então, quando estiver num processo difícil, né, conversa com a escuridão. Fala, escuridão, me mostra a tua face luminosa. Foca na face luminosa. Né? Um pouquinho de pitada de filosofia que eu falei aqui até, né? Mas eu tô refletindo aqui tudo que você tá falando. Tô vendo aqui os comentários também. Eu vou te pedir até uma permissão para fazer um corte desse nosso terceiro bloco, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essas palavras, né, de conforto, né, de motivação, de mudar, né, a sua rotina, né, porque às vezes tem pessoas que estão passando por isso, né, que não tem uma disciplina, né, de fazer coisas mais saudáveis, tudo, né, de não ter uma qualidade de vida boa, e que isso faz a doença ser mais agressiva, né? Então, Justo. é bem, assim, é bem interessante, eu acho que tentar, né, que nem a gente tinha conversado nos bastidores, dessa live, a gente tentar levar para mais pessoas, né, que estão passando por essa situação, para que elas passem de uma maneira, né, boa, né? Que é algo complicado, né? É um diagnóstico que ninguém quer receber, mas que existe maneiras de se atravessar e uma maneira proveitosa, entre aspas, né? Assim. Muito proveitoso. Isso é o curioso, sabe, da coisa. E, assim, eu acho que uma clareza que é importante que as pessoas que estão passando por isso, né, ou vão passar, tenham, é assim, nada acontece da noite para o dia. Uhum. Sabe? Então, quando a gente fala essas coisas, como quando eu li no livro aquela dica, né, buscar motivos para ver. Cara, eu fiquei pensando, falei, bom, que motivo? Eu não sei, não sabia. Até que esses gatilhos começaram a vir, né? É a mesma coisa com a questão que eu digo das pequenas vitórias, dos pequenos milagres, né? Einstein tem, pelo menos atribuída a ele essa fala, né? Que você pode viver a tua vida como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. Então eu gosto de falar que a vida pode não ser como a gente pensa, mas o que a gente pensa dela faz toda a diferença. É justamente isso. Quando a gente entra nesse processo, falei para você ali o começo, né, nos primeiros 5 meses, cara, uma dor tremenda, acordando de hora em hora, um cenário muito, muito ruim, né? Prognóstico muito ruim, né? Mas você vai trabalhando essas coisas, é como se fosse uma bola de neve, sabe? Então, quando você vai focando no aspecto luminoso disso tudo, quer dizer, o que tinha de bom nesse momento de dor, de avanço de doença, de sem saber tratamento e não ter acordo de médico, de você não ver luz no horizonte? Eu lembro que eu fui conversar com meu médico, meu amigo, quando a gente pegou o PET scan, e eu pedi para ele desde o início, falei, ó, Igor, seja muito sincero, por favor, comigo, né? Porque eu preciso saber com o que eu estou lidando para poder lidar. Ele, tá bom, né? Eu olhava assim, como ele é um amigo querido, é diferente quando é uma pessoa com quem você tem um relacionamento, né? Então eu conseguia ver assim o terror nos olhos dele, né? Estava mais assustado que eu. E ele me falou tudo. E eu cheguei na fila e falei, tá bom, cara, vamos lá, né? Vamos abaixar a cabeça, seguir em frente e fazer o que for necessário para atravessar esse túnel. E a frase que ele me falou daí marcou bastante, daí que eu entendi a seriedade, né, do cenário que eu tinha. Ele falou assim, ó, César, quando eu estava saindo do consultório, que não teve coragem de falar na hora que a gente estava falando, ó,
pode ser que não tenha saído o túnel. Então, é um cenário bastante ruim. Só que daí você começa a tratar, e eu falei do Einstein justamente, porque daí cada vez que alguma coisinha dá certo, que alguma coisinha é positiva, eu começo a chamar de pequenos milagres. Pequena vitória. E você vai colecionando isso. Então, isso vai te fortalecendo mentalmente, vai te fortalecendo espiritualmente. São pequenas coisas, né? Presta atenção nesses pequenos detalhes. Então, no começo, de muita dor ali, etc., era o apoio dos amigos, o apoio da família, né? Apoio de pessoas que você nem imagina, às vezes, que vão estar do teu lado ali, as manifestações de carinho, de amor, sabe? O ser humano, ele, no final das contas, ele é um ser solidário, e o brasileiro mais ainda, né? Então, isso, aquele gesto de carinho, ou aquela mensagem carinhosa de uma pessoa que você nem tem muito contato, que você nem imagina, né? Então, encarar isso como uma coisa muito positiva, um pequeno milagre. Aí você começa a ir na Nutri. Eu lembro que comecei a ir na Nutri, Felipe, nutricionista oncológica, e a gente tem aquele estereótipo na cabeça do paciente de câncer, né? Ou é o cara esquelético, ou é o cara inchadão. Eu tomo corticoide na veia toda semana. Aquelas drogas lá tem corticoide, né? Então era para estar inchado, era para estar muito inchado, né? Não estou inchado, né? Estou bem. Eu comecei na Nutri, eu lembro que por 2 meses sem treinar, sem correr, então comecei lá com 10% de gordura, de composição, e vamos começar a trabalhar. Ela me falou que era importante composição. Próximo exame a gente já estava com 8%, próximo exame 5,6%. Pô, ser num cenário, né, tomando quimioterapia na veia, sabe? Os treinos todo dia 2, mas você tem que adaptar, porque você não tem a mesma disposição, você não tem o mesmo gás, você se cansa fácil, você sobe 2 lances de escada, está cansado, né? Então você tem que adaptar, e mesmo assim você está conseguindo ir contra a correnteza. Se estivesse mantendo a composição corporal, estava boa. Consegue melhorar, então valorizar essas pequenas coisas, sabe? Isso vai te fortalecendo e vai criando um movimento positivo, como se fosse uma bola de neve. Isso ajuda muito, né? Ajuda bastante, sabe? Os comentários aqui estão falando, acho que é uma ideia que você já deve ter, mas assim como você me mostrou esse livro aí do anticâncer, né, e todas as palavras que você está falando aqui pra gente, você pensa em escrever um livro sobre toda essa tua trajetória? Caramba, cara. Tanta gente tem me falado isso, sabia? Eu não pensava, não. Mas você sabe que eu não lembro quando exatamente. Eu sempre gostei de ser mais low profile, sabe? Ali com os amigos e tal, mas não divulgar muita coisa, né? E o ano passado eu tomei a decisão de abrir nas redes sociais, falar do câncer e tal, porque conversando com o meu terapeuta lá, a gente chegou à conclusão que não era tão comum essa abordagem que eu tenho, essa postura que eu tenho aqui no tratamento. Não mesmo. Né? Mas a gente acha que é normal, porque a gente é assim, né? Então, e eu falei, cara, eu acho que eu vou abrir isso daí. E foi muito bacana, não tanto pela minha exposição, mas pelas mensagens de carinho que eu recebi. Eu não esperava, né? Teve o Leonardo, a Vanusa mesmo, que está aqui, sabe? Pessoas, a Mônica Altero, pessoas que eu não imaginava, nem tenho tanto contato, né? Conversaram, mandaram mensagem, foi muito bacana, a troca foi muito bacana. E quanto mais pessoas eu tenho conversado assim e trocado, tem vindo muito isso, sabe? Agora na BR, o pessoal comentou muito esse tipo de coisa, eu acabei até incentivado em função disso, escrevi uma primeira parte de um artigo, ali coloquei no Strava, falando da primeira parte da minha participação da BR, e o pessoal gostou do texto. Quem sabe, eu vou escrever um pouco mais sobre isso, quem sabe depois compilo isso daí. Eu confesso para você que o material não vai faltar. Né? Vamos ver como é que vão ser a recepção dos próximos artigos ali, para colocar essa parte, né? Mas Pode falar, desculpe. Só dessa live já 40 minutos, né, falando sobre tudo, né?
Então, já dá para ir colocando no papel, né? Então, os Muita comentários coisa. aqui os comentários você Eu está quero te conseguindo acompanhar. contar, uma pena que eu não estou vendo mais os comentários aqui do chat, sabe? Não sei porque não aparece para mim, sei lá o que aconteceu. Tem uns comentários bem Mas bacanas aqui. eu quero aqui, você vai fazer um corte depois que você falou, né? Uhum. Acho que tem duas coisas aqui que eu gostaria de ressaltar dessa parte do tratamento dessa jornada, sabe, Felipe? Que eu acho que pode fazer diferença para as pessoas, né? Amarrando com essa questão dos pequenos milagres, uma coisa que tem me batido forte nesse processo é justamente esse olhar atento para a vida, sabe? Eu não vou falar tanto de assim, valorizar, é claro que é valorizar, mas eu acho que o olhar atento eu acho que define melhor, sabe? Então, tudo o que acontece com a gente, e independente da corrente filosófica ou religiosa que você siga, a gente começa a perceber que aquelas frases que o pessoal fala que o universo conspira a teu favor, que tem alguém cuidando de você, independente do que você tem, você começa a perceber reflexos disso no teu dia a dia, na tua vida, sabe? Isso é muito interessante, isso é muito bacana. Se a gente trouxer para o lado da psicologia, até para não ser polêmico entrando na questão religiosa, tá? O Carl Jung mesmo vai defender a ideia da sincronicidade. Então eu vou dividir com você aqui pelo menos uma coisa que aconteceu comigo que eu achei um barato, cara, achei muito legal. Duas coisas. Que são outros elementos que acabam adicionando luz nessa nossa caminhada, mesmo você estando passando por um momento mais obscuro, né? Eu lembro que quando a gente estava no processo de diagnóstico ainda da metástase, cara, eu estava com aquela dor que não passava, e a gente investigando e não sabia o que era. Aí eu estou um belo dia aqui cozinhando, e eu fico ouvindo, né, podcast, alguma coisa assim, enquanto eu estou ali cozinhando. E daí eu vejo lá no YouTube um negócio assim, Novo Amor de John Travolta e não sei o que. Ele é um ator que eu sempre gostei, acho ele muito bom, né? Cara distinto ali, bacana. Falei, deixa eu ver isso daqui. E ali estou cozinhando e tá falando do John Travolta, cara. Não, porque o John Travolta, né, teve vários amores na vida dele, papapá, aquela enrolação antes de dar notícia. E um deles foi a Olivia Newton-John, que teve metástase óssea no osso sacro, morreu de metástase óssea no osso sacro. Opa! Peraí. Eu estava investigando ainda o que tinha, a gente não sabia direito. Eu estava com uma dor muito grande no cóccix, ali na região ligada ao osso sacro, que é onde mais doía. Eu ouvi esse negócio e falei, cara, eu tô com esse negócio aí. Eu tô com metástase nos ossos, no osso sacro. O que você acha que eu tinha quando a gente fez o diagnóstico? Exatamente isso. Exatamente isso. Como eu falei para você, estava tomado. Uma das áreas mais afetadas era o fêmur, onde eu fiz a cirurgia, e o osso sacro. Quer dizer, semanas antes de eu ter a confirmação ali, de alguma forma alguém me avisou, cara, que você tem isso aqui. Porque daí quando eu tive essa consciência naquele momento, como eu te disse, hoje em dia a gente tem chat GPT, a gente tem Google. Cara, deixa eu procurar metástase óssea, sintomas. A dor, como é que é? Assim, assim, assado. Cara, é a dor que eu tenho. Como é que funciona? Como é que é o tratamento? Como é que é a cura? Então, quando eu fui conversar com esse meu amigo médico, inclusive, que estava assustado, eu já estava mais do que preparado para a notícia. Eu já estava preparado para o que eu estava indo ouvir ali. Já batia com o que eu já sabia de mim mesmo. Sabe? Sim. Então, esse é outro elemento que eu chamo dessa questão dos pequenos milagres, né? Toda essa história, se a gente pegar, que eu contei para você da história do ultramaratonista, de me preparar, passar mal, primeira maratona quase morri, primeira ultramaratona na Condes quase morri, né? Primeira BR quase morri, né? De passar mal. A impressão que eu tenho hoje é que na minha família, como eu falei, meu pai morreu disso, minha tia, outra tia, etc e tal, né? Que eu sempre me preparei para esse momento. Mesmo não tendo uma certeza, um diagnóstico de que eu teria, a gente não sabia da mutação genética, fomos descobrir comigo. E daí eu penso assim, sabe?
Eu sou o primo mais velho de todos os irmãos. Meu pai teve 9 irmãos, né? 2 morreram. Tinham 7 irmãos, então tem um monte de primo. Mas eu sou o primo mais velho. Eu que tive, eu que investiguei, eu que descobri a mutação. Então, que bom que foi comigo, porque eu tenho uma condição melhor de aguentar, eu acredito, porque dos outros não tem ninguém que seja ultramaratonista, não tem ninguém que pratique esporte desse jeito. A maior parte é todo sedentário. Com eles, talvez fosse bem diferente a história. Né? Eu tenho condições de levar melhor, talvez, isso daí, né? Pela condição física, pelo tudo que está acontecendo, e está se comprovando dessa maneira, não é uma pretensão minha, tá? Mas assim, a gente está vendo que o esporte na minha vida está me ajudando muito nesse tratamento, com tudo. Né? Então, que bom que foi comigo, que agora eu consigo dar esse alerta para o restante da família e vai sair todo mundo fazendo exame. Sim. Então, todo mundo que vai ali ver que já tem, pra você ter uma ideia, minha filha já começou o tratamento oncológico dela. Esse ano ela já tem procedimento para fazer, mesmo com 23 anos. Então, os primos que forem e detectarem esse tipo de coisa, já podem agora começar a mudar a rotina deles, já podem agora começar a rotina de exames deles, caso eles tenham, detectar o quanto antes e conseguir ser tratado. Né? Então, cara, mais um pequeno milagre, né? Encarar de forma positiva. Aconteceu com quem tinha que acontecer, né? Para poder ajudar o restante da família. Né? Alguém tem que cortar essa maldição de algum jeito. Que bom que fui eu. E nessa questão, vamos puxar então das sincronicidades de Jung. No próximo artigo eu vou falar disso, da BR, mas se olha que coisa bacana que aconteceu na BR, né? Uma semana antes da BR, divulgaram ali a lista dos países participantes. Eu lembro que eu li Japão, Colômbia, México, papapá, cara, Ucrânia. Quando falou Ucrânia, Felipe? Oi? Esse foi raro. Então, Ucrânia, cara, eu não tinha visto ainda. Pô, e Ucrânia, ela está num momento histórico hoje que eles estão segurando no peito o maluco do Putin, né? Sim. Eu admiro. Né? O Putin hoje está fazendo uma coisa que eu acho que nessa altura da nossa civilização não era mais cabível. Sabe? A gente já teve Primeira e Segunda Guerra Mundial, já sabemos todo o desastre que isso trouxe, né? Ele tem uma guerra expansionista ali em plena Europa, cara, aqui no século, né? No ano 2024, 2023, depois de pandemia, não tem cabimento. E os ucranianos estão segurando o cara lá. Eu tenho uma admiração pela postura do povo. Então, quando eu vi aquilo ali, eu pensei assim, cara, eu queria conhecer os ucranianos. E aqui de Maringá até a BR, até São João da Boa Vista, a gente foi dirigindo, eu e o trio Ternura. E eu fui conversando com o pessoal e eu falei isso para eles algumas vezes. Eu queria conhecer o pessoal da Ucrânia. O resto dos países eu conheço, americano eu conheço e tal, já conheço pessoas de outras, mas não conheço ninguém que é ucraniano. Gostaria de conhecer esse pessoal. Chegou no congresso técnico, eu fiquei prestando atenção para ver quem que era ucraniano, né? E vi lá 2 mocinhas que estavam como ucranianas. Mas não conversamos ali. E fomos para a BR. E na BR, eu fui com aqueles bastões, sabe? Que era para tirar justamente um pouco da pressão aqui do fêmur, que ele dói. Quando eu ando ainda dói, quando eu corro, obviamente dói. Então eu fui com os bastões. Então a gente foi numa velocidade mais lenta. Casou de nós passarmos pela ucraniana. Para ser bem sincero com você, como no congresso técnico o som não é muito bom, eu não tinha muita certeza. Então, eu vi assim e tal, mas tudo bem, passamos. E daí, curiosamente, sai do carro de suporte delas uma conhecida, corredora conhecida, que eu já conhecia de outras provas. Mas sim, conhecida de vista. Eu aproveitei a oportunidade, fui lá dar um oi, né? Ah, tá tudo bem, como é que você tá? Tá tudo certo? Tá. Estou aqui acompanhando a ucraniana. Falei, não tive a confirmação, é mesmo ucraniana. Beleza, continuamos correndo, mas daí a gente estava num trecho mais ou menos juntos, fomos nos encontrando, emparelhei com elas e comecei a puxar papo. Começamos a conversar. Putz, aí minhas preces foram atendidas, né? Conheci a ucraniana, tive a oportunidade de dar parabéns para ela, pelo povo, que ela devia se orgulhar pelo que o povo dela estava fazendo, né? Que bacana, todo esse tipo de coisa.
e começa a conversar também com a colega ali que está junto, correndo nós 3 emparelhados, e ela fala, eu estou voltando agora, passei muito tempo parada, não sei o que. Eu falei, eu também, né? Passei 8 meses sem poder correr por causa da cirurgia. Que cirurgia? Eu fiz uma cirurgia sim, por causa do câncer, assim, assim, assado, né? Falando tudo em inglês para a ucraniana poder participar da conversa junto com a gente. Aí quando eu falei o negócio do câncer, a ucraniana ficou muito tocada, ela ficou espantada, ficou muito tocada. Por quê? Porque o namorado dela está com câncer. Nossa. E pelo jeito, o namorado dela está tendo, eu acho que tempos difíceis, sabe? Porque ela ficou espantada de eu estar com câncer. Eu fiz a quimioterapia na segunda, viajei para correr a BR, né? E voltei e fiz quimioterapia. Fui entre os ciclos de quimioterapia. E ela ficou espantada com isso, etc. e tal, porque eu acho que está pesando demais para o namorado dela. Então, para ela, bateu de um jeito muito pessoal. Ficamos conversando ali, resultado. 5 minutos depois, estava eu com o celular dela, gravando uma mensagem de apoio em vídeo para o namorado dela, com relação do câncer. Então, eu achando que as minhas preces estavam sendo atendidas, né? Aí eu me pergunto, as minhas ou as preces dela estavam sendo atendidas? Já não sei mais. Mas é outra coisa que eu olho assim e falo, tá aqui mais um pequeno milagre, olha que encontro bonito. Do nada, né? Que você queria Exatamente. conhecer um ucraniano. Exatamente. E aí, são coisas assim que arrepia até, né? De você pensar assim, como que é tudo preparado, né? Parece, né? É o que eu estava puxando na conversa contigo, né? Você pode achar que é tudo banal, você pode achar encarar tudo como se fosse um milagre, né? Eu prefiro a visão do Einstein de achar que é tudo um milagre. Não muda o fato, né? Mas a tua forma de digerir o fato, a tua forma de interpretar isso e o ânimo que isso vai te trazer muda. E daí muda o teu dia. Né? E como a gente estava falando, né? O teu jeito de encarar essa patologia é um jeito que pouquíssimas pessoas encaram. Pouquíssimas pessoas, né? Então, dá para citar a Vanusa, que a Vanusa encarou muito bem também quando ela teve. Né? O esporte ajudou muito ela, você. E não sei o percentual, mas eu acredito que seja um percentual pequeno, então você pode ajudar muitas e muitas pessoas que estão com essa patologia. Como assim? Como você ajudou esse namorado da ucraniana, né, que você Billy. nem imaginava, né, que pudesse ajudar. Então, eu vou fazer um corte dessa live, né, vou divulgar bastante e tenta escrever um livro sobre isso. Mais um incentivo, agradeço o apoio. Bem, quem sabe acaba saindo, né? Alguma coisa. E você disse também a questão do Instagram, né? Que você começou a falar um pouco mais abertamente no Instagram. Né? O Instagram é uma rede social que, na parte de vídeos, ela tem um alcance muito grande também. Então, às vezes é interessante gravar vídeos, né, sobre o tema, né, rotina, tudo, né, como você está encarando. Que, assim, fazendo uma pequena analogia, né, o que me motiva aqui no canal, né, é ajudar as pessoas que estão querendo enfrentar uma ultramaratona. Né? Então, assim, quando eu recebo uma mensagem, né, houveram 2 pessoas na BR-135 que foram para a BR-135 e eu tinha mandado mensagens, né, eu tinha falado sobre as minhas experiências, né, dei dicas, tudo mais. E aí depois essas pessoas me mandaram áudios falando que eu ajudei elas, né, e conseguiram ali os seus objetivos. Então, para mim já vale, sabe? Não é questão de patrocínio, questão de dinheiro, nem nada disso. Para mim já vale. Né? Então, saber que eu estou ajudando alguém já vale. Né? Então, isso vai ser algo que com certeza vai entrar nos seus pequenos milagres também, de você estar ajudando outras pessoas. Né? Então, eu, assim,
você já está fazendo isso, né? De estar ajudando outras pessoas. Mas eu quero agora que essa live aqui que a gente está fazendo, né? Esse corte que eu vou fazer tudo, ajude a canalizar mais ainda as suas palavras para essas pessoas que precisam, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa. Né? Essa é uma doença que, infelizmente, a gente não vê o norte de cura. Né? O câncer é uma doença muito difícil, né? Que ela muda, que ela é de acordo com genética, né? Então, é algo muito difícil, né? De você mapear, de você ter uma cura, né? Então, eu acredito que do jeito que você está lidando com toda essa positividade vai ajudar muita gente. Né? Então, tenta fazer isso, né? Tenta escrever livros, gravar vídeo, fazer artigos, né? Eu acho que isso é algo que vai ajudar muito. Obrigado pelo incentivo, viu, Felipe? Vou pensar bastante nisso e eu vou aproveitar esse teu gancho para justamente ressaltar esse aspecto que a gente falou no final, sabe? Bem, eu te avisei que ia ser uma live diferente, né? Sim, verdade. Está sendo Falei, bastante. falei, né? Bem, Sim, avisamos incautos desde o início, né? foi. Começamos com piada e estamos falando aqui de coisas mais sérias agora, mas de um jeito leve, que é o Sim. importante, né? Mas o aspecto aqui que eu acho que é importantíssimo dessa questão, sabe, é assim, eu tenho a consciência total que a doença que eu tenho não tem cura, né? E daí vamos falar mais uma vez de pequenos milagres. Eu lembro que quando eu li tudo isso, daí eu tive a confirmação da metástase, etc e tal, e isso bateu de novo para mim forte. Eu falei, cara, não tem cura. Estou no bico do urubu. Né? O que eu tenho que pensar agora é sobrevida. Né? Então, e não tenho nenhum estudo estatístico dessa doença pela raridade, de qual que é o tempo de sobrevida geralmente que tem. Será que são 2 anos? Será que são 5 anos? Sei lá. Eu não tenho essa informação. Então, estou no escuro nesse sentido. O máximo que eu posso pensar é na minha família, então, em termos de estatístico. Das 5 pessoas que eu falei, uma sobreviveu, 4 morreram. Então, eu tenho 20%, né, de viver mais. Né, e esse tempo de sobrevida também não sei quanto que é. Então, é o que eu tenho de informação, é com o que eu posso trabalhar. E, às vezes, quando a pessoa ela pensa nessa questão do não tem cura, isso é desanimador, sabe? Porque ela acha que daí vai ser só ladeira abaixo. Mas não necessariamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que no final das contas a minha trajetória, se ela pode servir de exemplo para alguma coisa, é mostrar que essa questão não é só ladeira abaixo. Como eu falei em maio, em junho ali, eu estava numa dor que para subir um degrau aqui era terrível, cara. Para sentar numa patente era terrível, a dor era muito grande. E agora a dor passou, então o cenário melhora. Mesmo que não tenha cura, tá, tem muita luz, tem muita coisa boa e positiva para você viver durante, mesmo com a doença. Eu acho que esse é o maior recado de todos, sabe? Não importa se não tem cura. Você pode viver muito bem, você pode viver mais desse jeito, sabe? E daí vem de novo a questão dos pequenos milagres, né? Como eu disse, quando você joga as perguntas e busca as respostas, muitas vezes elas acabam vindo por canais que você não imagina. Eu lembro que quando eu tive então essa confirmação da metástase, eu falei, puta, cara, não tem cura, eu tô no bico do urubu, eu precisava de um milagre, né, para conseguir, né, sair de uma dessa. Eu lembro que no mesmo dia daí, a hora que eu tô olhando o Instagram antes de eu treinar, eu treino tarde, aí veio um trechinho do filme Todo Poderoso, para mim, do Morgan Freeman com aquele comediante, Jim Carrey. Lembra? Sim. E chega no final, ele está conversando ali, o Morgan Freeman no papel de Deus, né? E o Jim Carrey reclamando, ele fala assim, caramba, mas você deu todo o poder, eu fiz tudo que as pessoas queriam, né? E mesmo assim não deu certo, etc. E o Morgan Freeman fala, mas as pessoas não sabem o que querem, né? Você deu tudo que elas queriam, mas não é o que elas querem, é o que elas precisam, elas não sabem direito. Elas ficam toda hora pedindo por um milagre, né? Mas um milagre, ele dá alguns exemplos, fala um milagre é aquela mãe que trabalha o dia inteiro, chega à noite em casa e ainda tem tempo para o filho, não sei o quê, milagre é isso, milagre é aquilo. Você quer um milagre? Seja um milagre. Mais explícito que isso, impossível, né?
Eu falando momentos antes ali, puta, cara, eu preciso de um milagre. Vem esse vídeo na minha cara. Você quer um milagre? Seja um milagre. Aí que eu entendi, caiu a ficha assim, eu falei assim, caraca, bicho, não é esperar milagre. Por isso que eu não gosto muito quando o pessoal vem e ouve a tua história e fala assim, não, já deu certo, né? Vai dar tudo certo, porque você é forte, não sei o quê. Não deu, cara, tudo é muito trabalho. Na vida tudo é muito trabalho. Tudo que vale a pena é muito trabalho. Então, num processo desse, que você está numa doença incurável, etc e tal, você quer um milagre, cara? Você tem que ser um milagre. Vai, faz a tua tarefa de casa, cuida da tua alimentação, faz tua atividade física, né? Se volta para a questão da tua cabeça, da tua espiritualidade, vai buscar o aspecto luminoso de tudo isso e traz mais vida para a tua vida. Quando você fizer isso, isso é uma coisa que eu devo ter lido em algum lugar, e eu coloquei isso no meu artigo, o pessoal gostou, é uma frase que eu carrego aqui para mim também, é assim, talvez o aspecto mais importante da cura seja você adicionar tanta vida dentro de você, que não reste mais lugar para a morte. Não é que você não vai morrer. A gente acabou de falar agora há pouco, todo mundo vai morrer. No final dessa história todos nós sabemos. Mas como disse o poeta, né, que quando a morte vier, ela me encontre vivo. Como é que você quer que a morte te encontre vivo? Né? Se você se preencher tanto de vida, se você viver tudo isso, vai ser essa experiência que eu te falei. Um ano que eu passei, que parece que foram 10 anos, né, de tanta coisa, não tanta coisa intensa que aconteceu, mas muita coisa boa. Esses pequenos milagres, essas sincronicidades, essas histórias bonitas, que acompanham mesmo os momentos de dificuldades e os momentos de dor. Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Cara, não importa se não tem cura. Não é esse o ponto. É você viver mais. E viver mais não é viver mais tempo. Como viver mais? Só você vai conseguir construir, só você vai conseguir descobrir o que te anima, o que aquece teu coração, o que ressoa dentro de você. Você acabou de falar. Você fica feliz quando você faz alguma coisa que você sabe que ajuda outras pessoas. Para uma outra pessoa vai se aproveitar a vida, ela quer viajar, quer fazer não sei o quê. Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Mas é uma busca que vale a pena, é uma busca que dá um resultado muito bom, e daí, se você vai ter mais 1, 2, 3 anos, né, eu tenho certeza que você vai transformar isso em muito mais do que você imaginava. Eu não sei mais nem o que comentar para você. Agora é isso aí, eu acho que... Uma verdadeira aula de vida, viu? Uma verdadeira aula de vida. Né? A gente reclama de... Que nem eu tô com essa... Eu tô com uma lesão, né, no quadril aqui. No labrum acetabular, né? Que é onde faz a junção ali do fêmur e do quadril. E tá sendo uma lesão bem chata, né? De melhorar tudo. Já me deixou desanimado já alguns dias. Agora eu tô um pouco mais animado, né? Que eu tô com um fisioterapeuta que tá me passando alguns exercícios, tudo. Já tô vendo alguma melhora, né? E a gente tem que realmente, né? Tentar não deixar essas coisas desanimar a gente, né? E a gente tentar ir aproveitando ao máximo, né? Quando dá essas lesões, né? Fazendo analogia com a corrida, quando você volta a correr sem dor, né? Fazer aquilo que você ama, você aproveita mais, né? Você começa É uma alegria, né? a mais, assim, né? Do processo, né? Rapaz, e que dó que eu tinha aqui do meu fisioterapeuta, viu? É. Que eu voltei da maratona de Blumenau com aquela dor, né? Ele tratava e não passava, tratava, não passava. Claro, né? Tava com metástase, cara. Como que ia resolver? Ele fazia de tudo, se desdobrava. O cara não adiantava nada. Tadinho. Sim. E o ultramaratonista também tem a questão da dor, né? Então, por exemplo, essa dor aqui que eu tô sentindo no quadril aqui, eu já fiz ultra, já fiz maratona, tudo, com a dor, né? E aí a gente acaba sendo mais resistente a essa questão da dor mesmo, né?
Também. Mas essa cabeça do ultramaratonista é muito bacana, né? Porque, veja bem, você perguntou ali da BR, eu acabei não falando para você, né? Chegou no final do ano agora, tinha o desafio das catedrais. Obviamente, eu fiz cirurgia no fêmur, que eu não estou correndo, né? Correndo muito pouco. O que eu fiz foi, depois de... Acho que tinha dado... Completou 2 meses da cirurgia, ou um pouquinho antes de 50 dias, teve uma corrida aqui da Liga Feminina de Combate ao Câncer, 7 quilômetros, pouca coisa. Mas eu fiz questão de participar, né, com os amigos. Porque ali foi um marco para mim, da cirurgia, etc. Eu caminhei parte, tudo, mas estamos de novo na área. Mas não mais que isso, porque, como eu te disse, para caminhar dói, para correr dói, então eu procuro não forçar. Mas daí, a minha equipe, o Trio Ternura, os meus amigos, iam correr o desafio das catedrais. Eu fiz o suporte para eles na Y Reverse. E o desafio das catedrais, ele tem a modalidade de 30 quilômetros. Eu sabia que eles iam correr o 135 ali, 130. E quando chegasse no 100º quilômetro, eles iam estar acabados, porque é o trecho mais difícil da. Termina no 100 quilômetros. O trecho mais difícil desse ano, quando vem de Londrina para Maringá, ele termina no 100º quilômetro, no PC do 100º. Ali o pessoal está acabado e ali muita gente abandona. O que eu falei? Não contei para ninguém, conversei só com o Arnaldo, combinei com ele e combinei com a minha filha. Eu vou correr os 30 últimos quilômetros com os meninos, para animá-los. Eles vão estar cansados mesmo, vão estar devagar, eu dou conta. Só 30 quilômetros? Aí a cabeça do ultramaratonista, só 30 quilômetros. Eu só dou 30. Conta. Né? Fazendo a quimioterapia com a perna operada. E dito e feito. E eu lembro que eu ainda pensei assim, a única coisa que pode me impedir é se chover muito, porque eu não queria comprometer a imunidade. Não queria tomar muita chuva. Aí chegou no 100º quilômetro, né, o pessoal acabado, não sei o que, eu falei, bem galera, agora é o seguinte, ó, ninguém desiste, porque eu vou com vocês os últimos 30 que eu fiz surpresa para os meninos, né? Foi uma festa. Tinha gente que ia abandonar ali, a Lúcia ia abandonar ali, não abandonou. Vamos junto. E só que estava chovendo, sabe? Chovia, parava. Sorte que um dos amigos ali falou, César, leva a minha Anorak. Ele não ia continuar mesmo, falou, leva a minha Anorak, ele ia voltar para Londrina. Pô, cara, eu tenho até uma capinha de chuva aqui leve e tal. Não, mas leva a minha Anorak, tá bom. Foi o que me salvou, Felipe, porque daí a gente começou a correr e deu uma pancadinha de chuva, eu falei, já passa, né? Rapaz, veio uma tempestade que choveram os 30 quilômetros inteiros. Os 30 quilômetros debaixo de chuva. Eu falei que era a única coisa que me impediria. Sorte que ele me deu uma Anorak tão boa dele, que eu vesti a Anorak, coloquei um outro poncho de chuva em cima. Cara, não me molhou nada, fiquei quentinho e fiz os 30. Terminamos, foi aquela festa, né? O pessoal estava cansado, então eu pude acompanhá-los muito bem. Aí, para BR, a história BR, eu escrevi o artigo, tá lá, mas eu vou fazer um resumo bem rápido para você. Esses meus amigos, a gente treinava todo final de semana aqui fazendo rural, sabe? E são amigos fantásticos. Todo esse processo do câncer, eles me acompanharam de uma maneira muito próxima. Então, eu não podendo treinar aqui em casa, eles vinham, a gente fazia janta, fazia outras coisas, etc. E na época de maior crise, que eu estava com maior dor ali, mais comprometido, eles desanimaram dos treinos, sabe? E eu fiquei sabendo por outros amigos que eles saíam para treinar e abandonavam o treino na metade, não estavam conseguindo, etc. Mesmo a gente conversando, não estava dando certo. Então, o que eu fiz? Eu convidei-os para a gente fazer um jantar aqui em casa, vamos cozinhar, e já deixei o notebook preparado. Quando eles chegaram aqui e foram para a cozinha, que a gente ia fazer petit gâteau, eu pergunto, qual que é o teu CPF? Me deu o CPF. Qual que é o teu CPF? Então, antes que eles se tocassem, inscrevi os dois na BR. Falei, pronto, vocês vão para a BR e eu vou ser o suporte. Né? Agora nós vamos treinar. Agora vocês têm que treinar, porque agora a brincadeira é séria, não é uma prova qualquer, né? Sim. Então, aí acabamos amarrando depois a reverse, 130 e pouco eles fizeram, acabamos amarrando o desafio dos caras. O pessoal se animou de novo.
E eu comecei a acompanhá-los como suporte nos treinos, fazendo pequenos treinos, poucos quilômetros ali para acompanhá-los um pouquinho, né? Só que daí 2 semanas antes da BR, estou eu repassando toda a parte do regulamento, porque eu sei que eles não leem mesmo, a viagem toda pronta, tudo planejado, e eu lendo o regulamento, de repente eu vejo lá, tem 55 milhas esse ano. Pô, que legal, cara. Eu achava que 55 não tinha nos outros anos, não sei se estou errado ou não, mas tem 55, que legal. Pô, não é muito, mas também não é pouco, né? Mas também não é muito. Que bom. Cabeça de outro. Daí eu vou lendo ali embaixo, tá lá, esse ano vai estar liberado o bastão. Falei, cara, com bastão dá para tirar a pressão da perna, que eu tô com a cirurgia. Dá para fazer esse negócio, hein? Acabei de ultra. Eu vou fazer esse negócio. Já virei de suporte ali, já mandei mensagem para Eliana, já mandei mensagem para o Mário, expliquei a situação, não sei o que, já tinha acabado as inscrições, obviamente, né? 2 semanas ali, 10 dias faltava, na verdade. Expliquei a situação, que eu gostaria muito de correr por causa disso. Cara, saí inscrito para a BR, só mandei mensagem para o pessoal no grupo, falei, turma, não quero saber a opinião de ninguém. Eu vou correr com vocês os primeiros 55 milhas, os primeiros 88 quilômetros, eu estou inscrito, vamos correr, meu filho e o outro amigo fazem suporte, depois eu viro o suporte de vocês. E não falei, obviamente, eu não pedi, e não façam isso em casa, tá? Não façam isso em casa, repetindo, segunda vez. Não falei com os médicos, não pedi permissão para ninguém. Deveria ir? Provavelmente não. Poderia ir? Provavelmente não. Mas, Felipe, fiquei tão contente quando eu olhei, a cabeça falou assim, eu posso fazer esse negócio. Tinha feito 30. Era só 3 vezes isso, 90. Né? Mais 2 vezes. Cara, dá para fazer. Aquilo, fiquei tão contente, fiquei tão alegre, daí vai aquela máxima que eu falei, precisa ser preenchido de tanta vida, né, que não tem espaço para morte. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei o meu ano com chave de ouro, teve a história com a ucraniana, teve um monte de outras coisas que aconteceram, que eu vou escrever nos próximos textos ali, sabe? Melhor coisa que eu fiz da vida. Voltei inteiro e, por incrível que pareça, voltei e fiz o exame na segunda, porque a quimioterapia eu tenho que fazer sempre o exame de sangue no dia anterior. Faço o exame de sangue para ver se está com a aplicação, tá? Cara, o exame de sangue meu estava melhor do que a semana anterior antes de eu viajar. Olha que maravilha. É a corrida, né? Não é? Corrida Então, resumindo rapidamente para você, essa foi a minha BR.